nesta aula vamos ver como é que podes importar dados externos para Excel. Por exemplo, já te aconteceu de certeza, e é muito normal quando tens que descarregar ficheiros de alguma plataforma, ficheiros com muita informação, normalmente as ficheiros vêm, por exemplo, em CSV, ou seja, não vêm em formato XLS. Consegues importar esse ficheiro para Excel. Outra situação, por exemplo, é teres um PDF, sei lá, um PDF com tabelas e crias essas tabelas no Excel. Também podemos fazer isso. Uma outra utilização que também às vezes pode dar jeito é, por exemplo, vamos supor, por exemplo, que queremos saber as cotações da bolsa. Elas variam de forma quase, não diria ao minuto, mas quase. Também conseguimos fazer a ligação com o link respectivo, onde tens as atualizações da bolsa e automaticamente consegues ver no Excel, sempre que abres o Excel, então atualiza-te e tens a cotação atual. E vamos ver como é que podemos fazer isso. Então, vais aqui a dados, obter dados, tens aqui várias opções, vamos por exemplo aqui, repara aqui, a partir do livro, ou seja, isto a partir de um fecheiro Excel, mas tens aqui a opção que diz de texto CSV. Vamos clicar aqui, procuras então onde tens o fecheiro e quando então encontrares o teu fecheiro, duplo clique, neste caso importar dados, e vai-te abrir uma nova janela. Aqui já consegues ver então como é que fica o aspecto final. Repara que aí tens a origem do fecheiro, tens aqui o delimitador, neste caso vírgula. Porquê? Porque eu tenho os dados separados entre vírgulas. Eu vou abrir o fecheiro, só para vocês verem como é que ele é. Se abrirem o fecheiro que eu estou a importar para o Excel, ele está assim, neste formato, ou seja, temos data, vírgula produto, vírgula região, vírgula vendedor, vírgula quantidade, vírgula valor, desculpa, vírgula valor unitário, vírgula total de vendas. Reparem que então aqui, por exemplo, na primeira linha, este 45589 é a data, o produto é o C, da loja Centro, o vendedor foi a Susana, foram 10 unidades, 40 o valor de cada unidade e o total então foi 10 vezes 40 que dá os 400. Isto então cada linha é um registro. As informações são separadas por vírgulas. Por isso é que, eu vou fechar, isto assim parece algo desconexo, sem grande aproveitamento depois para a posterior análise. Mas, como eu estava a dizer, então vamos aqui obter dados do ficheiro a partir do texto CSV. Reparem que, seleciono aqui o ficheiro, como o delimitador, ou seja, a informação está a ser separada por vírgula, portanto, aqui automaticamente eu ponho vírgula e reparem que já tem então as colunas para cada informação. Tem a coluna para a data, uma coluna para o produto, uma coluna para a região, uma coluna para o vendedor, para a quantidade, para o valor unitário e para o total de vendas. Ou seja, uma coluna para aquelas informações que estavam separadas por vírgula. Se eu, por exemplo, aqui alterar, reparem, para dois pontos, não vai conseguir fazer essa delimitação. Porquê? Porque ele não percebe onde é que pode delimitar então as colunas. Neste caso estamos a dizer que é pelos dois pontos, mas não existem dois pontos em nenhuma destas informações. Portanto, a informação que nós vemos aqui é semelhante àquela que nós temos no ficheiro CSV. Eu vou pôr aqui a vírgula. Podemos então ver aqui uma pré-visualização de como é que vai ficar. E vamos então a carregar. Ele automaticamente exporta então estes dados para o Excel em formato de tabela. Reparem que já temos então aqui os separadores de estrutura da tabela e consulta. Podemos agora, por exemplo, alargar um bocadinho, depois podemos fazer então aquelas correções que temos que fazer. Por exemplo, a data, neste caso está como geral, mas nós queremos como data abreviada. Vamos aqui ao separador base, data abreviada, já temos então o formato data, o produto não alteramos, a região alteramos, o venda também não alteramos, a quantidade, o valor unitário e o total de vendas, então pomos moeda. Pronto. E neste caso já temos então toda aquela informação que estava numa única coluna, as informações separadas por vírgulas, então num novo ficheiro em
formato de tabela. A partir daqui, então já podemos fazer as análises pertinentes, as análises que precisarmos. Esta é uma das opções que íamos ver. Uma outra opção, exatamente na mesmo procedimento de exportar um ficheiro externo, tenho aqui importar dados em PDF, eu vou abrir este PDF só para vocês verem o que é que ele contém. Reparem que temos aqui então uma tabela em que tem na mesma data produto que já vende a quantidade voluntária e total venda, exatamente igual à mesma informação que temos em CSV. Agora, nós queremos então trabalhar esta informação não no PDF, porquê? Porque aqui não podemos fazer nenhuma análise, mas queremos sim no Excel. Como é que fazemos isto? O processo é muito semelhante ao que vimos anteriormente, então vamos aqui a dados, obter dados, agora vai ser a partir do ficheiro não de CSV, mas sim aqui deste ícone PDF. Clicamos, aparece então aqui importar dados PDF, duplo clique. Então temos aqui em baixo, desculpa, temos aqui de lado então aqui table 001, neste caso é a nossa tabela, que tem 1 a 27, uma a 27 páginas, ok? E ao clicar aqui, reparem que já temos então a totalidade da tabela. Isto são as páginas que temos, aqui não interessa, porque aqui estamos a importar página a página neste nós queremos importar a tabela toda, reparem até o próprio ícone aqui é diferente. Clique então em cima da tabela e, mais uma vez, carregar. Isto demora sempre um bocadinho, porque ainda são bastantes páginas, portanto é natural que tenham que aguardar um bocadinho. E pronto, neste momento temos então aqui todos os 1500 registros. Reparem, 1501 porque é a primeira linha de cabeçalho. Os 1500 registros então em Excel, mais uma vez em formato de tabela. Depois podem então personalizar isto da forma que acharem mais conveniente. Podem dar um cabeçalho, enfim, podem fazer depois aquelas questões. Reparem que temos aqui então um novo separador em formato de tabela, portanto podem então dar a personalização que quiserem. Podemos também, mais uma vez, aqui a quantidade total, valor unitário total de vendas, podemos pôr como moeda. E assim já conseguem então trabalhar mais uma vez a informação que não seria possível num ficheiro PDF, já conseguem então trabalhar essa informação que passamos então, essa mesma informação em PDF que passamos então para o Excel. Por fim, vamos então ver como é que podemos criar uma ligação então a um site da internet. Neste caso, então, queremos saber, por exemplo, as cotações da bolsa. Então, vamos ao site. Eu tenho aqui então um site com a cotação em bolsa das várias empresas. Eu vou Ctrl+C. Aqui, reparem nos dados, tem aqui uma opção que nos diz a partir da web. Eu vou clicar. Pede-nos o link, Ctrl+V, copiar então o link colar o link que copiei anteriormente. Ele vai criar a ligação. Reparem, então aparece aqui uma nova janela. A página poderá ter várias tabelas, depois também é uma questão de verem a respectiva. Por exemplo, tem aqui a tabela 1, que tem aqui estes vários índices, enfim, depois isto aqui tem coisas que até que nem sequer interessa muito, neste caso nem são cotações de bolsa, enfim, depois é uma questão também de procurarem a que vocês pretendem. Neste caso, tabela 1, carregar. E então, à semelhança também lá está do que vimos anteriormente, temos então uma tabela, está formatada como tabela, depois mais uma vez podem personalizar isto à vossa maneira. Temos então uma tabela aqui com as informações que vimos aqui no site. A grande vantagem é, como eu disse antes, tendo em conta que isto, as oscilações são quase ao segundo, ao minuto, enfim, depende também da empresa, depende das ações, podem chegar aqui na estrutura da tabela, tem aqui esta opção de atualizar, atualizam, e se houver alguma variação, ela já vai estar aqui refletida. Vamos supor, por exemplo, que este valor aqui mudou, já não é 6.910,02, é 6.911, ele automaticamente então vai atualizar para o último valor, para o respectivo valor que se verifica aqui no site. Reparem que sempre que atualizar aqui no site, ok? Se este valor altera,
reparem aqui, este alterou aqui para 22.443.36. Reparem que aqui está 22.438.40. Se eu fizer atualizar, reparem aqui nesta última linha, 22.439.40, ou seja, mudou então o valor. Então, vimos como é que podemos importar ficheiros tanto em formato CSV, em formato texto, ou seja, principalmente quando importamos dados de plataformas, sei lá, por exemplo, uma plataforma de gestão, enfim, tiramos ficheiros com muita informação, normalmente eles vêm sempre naquele formato CSV, naquele formato de texto. Vimos também como é que podemos importar dados de ficheiros em formato PDF. E por fim, vimos também como é que podemos utilizar links da internet para criar ligação então, com o Excel e podemos ter atualização ao segundo, ou seja, sempre que atualizar o valor da ação, neste caso atualiza o valor também atualiza o valor na nossa tabela do Excel. Quem diz ações poderia dizer outro site qualquer que também tenha atualizações, depois depende, lá está, depende da necessidade de cada um. Se tiveres alguma dúvida sobre como importar dados, deixem então nos comentários abaixo que nós respondemos-te.